Boa noite, sejam muito bem-vindos, uma alegria poder recebê-los. Quem nos assiste pela internet também, minha saudação inicial. E hoje, mais uma vez, aqui na nossa jornada na Casa do Caminho de Santana, a gente sempre passa alguns avisos, alguns comunicados, até por conta daqueles que vão chegando aqui a primeira vez. Hoje, na assistência espiritual, terças-feiras, 20 horas e 10 minutos. Aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos também no domingo a evangelização infantil, uma oportunidade para trazer os seus filhos, netos, sobrinhos, que é uma maneira de fazer o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, às terças e aos domingos, nós temos as assistências espirituais. Quem quiser fazer um tratamento espiritual, o que nós recomendamos? Chegar de 15 a 20 minutos antes, tratamento, nós vamos encaminhar para o plantão, será feita uma entrevista e a partir daí nós vamos indicar qual o melhor tratamento, seja um tratamento pessoal ou para um familiar que não possa vir até a casa. O plantão também ele orienta sobre o Evangelho no Lar. E a ressalva do Evangelho no Lar é uma orientação da espiritualidade. Quem tiver oportunidade, há vários livros, há várias fontes espíritas que mostram como o Evangelho ele age dentro dos lares. Por isso que nós temos um departamento próprio que cuida também do Evangelho no Lar. Na área social, nós temos duas assistências, ou melhor, dois trabalhos. Um deles é o atendimento fraterno às famílias, que nós oferecemos cestas básicas e outros serviços, orientação jurídica, boletim de empregos, oficinas de trabalho. Nós estamos atendendo atualmente em torno de 150 famílias. Nós tivemos a entrega desse sábado, acho que foram 180 famílias que nós atendemos, entre cadastrados e não cadastrados. Agora, no final do mês, nós vamos abrir um novo cadastro, só um esclarecimento, a gente troca anualmente. Nós renovamos por quê? Para que todos possam participar do programa. Então, outubro nós fazemos o cadastro para as famílias de 2026. E o outro trabalho, também muito importante, que é o trabalho de atendimento fraterno aos moradores em situação de rua. Esse é todo sábado. Cesta básica, segundo sábado de cada mês. O atendimento fraterno aos moradores em situação de rua é semanal. Nesse trabalho, a mesma situação. Nós estamos atendendo em torno de 350 pessoas aproximadamente, com lanche, material de higiene, vestuário. Então, são trabalhos assim que nós atendemos grupos variados de pessoas. Por que da divulgação? Para nós captarmos recursos. Hoje, com essa gama, com esse repertório de trabalhos, naturalmente, nós temos um custo para manter. Algumas possibilidades de ajuda. Nota Fiscal Paulista, que é um programa, alguns já conhecem. Quem puder deixar as notas fiscais paulistas, aí nós conseguimos recuperar esse crédito junto à Secretaria da Fazenda. Só peço para não colocar o CPF nem o CNPJ. Outra situação de ajuda, nos alimentos não perecíveis, qualquer quantidade, eu peço também que sejam entregues nesses dias das assistências, pois facilita o recebimento. E doação financeira. Qualquer valor, qualquer quantia. Nós temos os dados bancários da casa aqui no painel que antecede a nossa sala, nosso salão. Então, qualquer valor, em qualquer situação, irá nos ajudar bastante. Então, nós divulgamos isso e eu quero agradecer. Nós fizemos já a 10ª entrega do mês, do ano, melhor dizendo, e felizmente nós estamos conseguindo atender todos aqueles que nos procuram. Então, meu agradecimento em nome da Casa do Caminho de Santana. E agora, nesse momento, nós vamos dar início ao nosso tratamento espiritual. Eu aproveito para pedir que todos mantenham seus celulares em modo silencioso. Eu quero aqui já cumprimentar o meu querido amigo Gessé, que será o palestrante da noite. E nesse momento, nós damos início ao nosso tratamento espiritual. O tratamento ele se inicia nessa sala. Na verdade, grande parte do tratamento acontece aqui, onde nós somos observados por amigos espirituais que vão verificar a nossa necessidade, aquilo que necessitamos. E com o merecimento, com a fé que cada um possui, o Pai ele irá nos ajudar, irá nos auxiliar através desses colaboradores, desses mensageiros de luz. E por isso que nesse momento, nesse instante, nós vamos construir uma sintonia com Ele, com o nosso Mestre Jesus. E nós vamos assim nesse instante. Jesus, Pai de luz, Jesus, Pai abençoado.
nesse momento tão sublime, tão importante, que a tua luz recaia sobre todos nós. Que nós possamos, através das palavras do Evangelho, que serão ditas daqui a pouco, conseguir força, equilíbrio e tranquilidade, superar os nossos desafios e as nossas adversidades, sempre conduzidos pela sua luz, pela tua força e pelo teu equilíbrio, e na certeza que hoje seremos atendidos de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que necessitamos e com aquilo que precisamos. Que a tua luz se faça presente a partir deste momento. Que assim seja, com a graça de Deus. Não falei o tema, né, Gessé? Que é um tema que corresponde ao que eu acabei de falar, né? Caridade, amor em ação. Momento Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, é isso? Você vai nos animar bastante hoje. Seja bem-vindo, amigo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também para quem está nos assistindo pela internet. É sempre uma alegria muito grande a gente se encontrar aqui num dia da semana, depois de tanto trabalho, enfrentando trânsito, enfrentando todas as coisas aí que nos acometem aí no dia a dia, mas nós estamos aqui para refletir um pouquinho sobre as palavras do Evangelho, que é o que nós faremos hoje. O Sidney havia colocado sobre caridade em ação, que é justamente o tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu pensei agora é que é exatamente o que nós fazemos aqui nos dias em que nós atendemos as pessoas para fora desse centro espírita. Então, o centro espírita, ele não é só a reunião das pessoas aqui dentro para a reflexão. Isso é uma parte muito importante, claro, né? Nos anima, nos aconchega, mas ele também tem um trabalho para fora daqui dessas paredes, que é exatamente o trabalho da caridade, que é a caridade, o amor em ação, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós, conforme foi dito, os trabalhadores dessa casa, porque é trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que é interessante, porque a gente vem aqui, você olha, parece que são poucos assentos, poucas pessoas, mas o trabalho parece que se multiplica de um jeito, e nós conseguimos atender dezenas e dezenas de famílias, dezenas e dezenas de pessoas que precisam daquele gesto de carinho, não apenas do gesto material, que são aí o alimento fraterno que a gente distribui, mas o gesto, o abraço, o sorriso, o aconchego com que a gente recebe essas pessoas aqui na casa. Então, esse salão, esse mesmo salão que nós estamos aqui hoje, ele fica apinhado, cheio de pessoas que vêm de vários lugares que nós desconhecemos. E as pessoas vêm aqui atrás do alimento material, mas também atrás do aconchego, do carinho, do abraço, do sorriso. Eles falam isso, eles falam, nossa, a gente gosta de vir aqui porque vocês nos recebem com carinho. E a gente, neste sábado mesmo, aqui mesmo, nós estávamos conversando entre nós aqui, depois dos trabalhos, a gente faz o evangelho aqui, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que os trabalhos aqui, as pessoas falando assim, nossa, eu me sinto muito bem fazendo isso, porque é um tempo que passa muito rápido, quando a gente vê o sábado já passou, a gente nem percebe que o sábado passou, a gente está ali trabalhando, brincando, distribuindo, aconchegando, fazendo, cada um. É trabalho de formiguinha mesmo, não tem muita hierarquia. Cada um vai lá, fulano dá para fazer isso, ciclano dá para fazer aquilo, ou fulano tem que abrir o portão lá, ou ciclano tem que carregar aquelas caixas, ou tem que varrer ali. E todo mundo ajuda, e todo mundo com um sorriso no rosto, e quando você vê, o tempo passou. E aí você fez o trabalho, as pessoas foram assistidas e todo mundo sai com o coração tranquilo. E sabe o que é mais interessante? Nós que ajudamos neste momento,
nós saímos mais alegres do que talvez as pessoas que nós ajudamos. Então, é um trabalho que é um trabalho de ida e vinda. Você distribui, mas na verdade você recebe muito mais. Porque você vai para casa e você está com seus problemas. Todos temos. Todos nós temos problemas. Na família, no trabalho, em todos os campos da vida. Alguns problemas são dores silenciosas que a gente nem conhece. Mas quando nós estamos aqui trabalhando pelo próximo, nós esquecemos dos nossos problemas, pelo menos por aquelas horas, e a gente sai daqui feliz. E você volta para casa no final da tarde, você está cansado, talvez, mas você está feliz. E aquele cansaço do corpo, ele passa. E você se sente bem. E parece que todos dizem isso. Todas as pessoas que trabalham aqui e que fazem esse trabalho, seja o pessoal que faz a distribuição dos lanches lá na rua, seja o pessoal que ajuda conforme cada um pode, e no trabalho de assistência fraterna às famílias que fazem parte. E é por isso que o Sidney colocou aqui de ser muito importante a ajuda. A ajuda não é ajuda financeira apenas. Ah, eu não posso ajudar financeiramente. Não tem problema. Tem trabalho, tem coisa que você pode ajudar. E as pessoas que fazem isso, elas se sentem muito bem, elas recebem muito mais do que dão. O tema de hoje é que eu lembrei disso. Você falou, eu lembrei. Nem tinha preparado isso, pessoal. Isso, na verdade, foi uma coisa que me estabeleceu aqui agora, na hora que o Sidney falou sobre isso, e eu me lembrei como é bom a gente trabalhar aqui e fazer essa nossa parte, cada um de acordo com as suas possibilidades e necessidades. Não existe nenhum tipo de coerção. As pessoas agem conforme elas podem e conforme elas acham que devem, né? O tema de hoje é exatamente isso. Caridade, amor em ação. E aí, pensando sobre isso, eu comecei a refletir. E aí eu pensei em algumas coisas que eu queria distribuir, de algum jeito, trocar com vocês hoje. Quando a gente fala de caridade, de uma maneira geral, a gente pensa assim, caridade é o que a gente dá, e normalmente a gente pensa em caridade do ponto de vista material, né? A gente fala, é dar isso para alguém que está precisando. É grosso modo, entre aspas, né? A gente às vezes pensa isso. O que é caridade? Quando a gente pensa em como nós temos problemas nesse nosso mundo, a gente pensa que talvez de alguma forma a gente possa ajudar. E aí a gente não sabe direito como ajudar. Principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo tão cheio de maldade, tão cheio de dúvidas, tão cheio de dificuldades. E a gente fala, eu não quero ser enganado. Muitas pessoas que eu conheço querem ajudar, mas às vezes elas não ajudam porque elas têm medo de ser enganadas. Elas falam, tem muita enganação, muita mentira nesse mundo. E aí, às vezes, a gente não age por conta desse tipo de pensamento. Quando a gente fala em caridade, também vem aquelas ideias de amor incondicional, que é aquele amor ideal que nós aprendemos com os evangelhos e que são salutares para aprendizado nosso e para ensino às crianças desde da mais tenra idade. A gente ensina o valor do amor, o valor da solidariedade, o valor do perdão. A gente ensina essas coisas e tenta aprender para nós também. Mas esse é o amor ideal. É aquele amor que você vê em grandes homens e mulheres ao longo da história e pela humanidade e que você fala, não, esse amor ideal, o amor ágape, aquele amor que é o amor incondicional, que é o amor que você dá sem esperar nada em troca, que é o amor sem publicidade, é o amor que você dá incondicionalmente até o sacrifício. Esse amor é o amor ideal. A gente entende o conceito, mas a gente não sabe muito bem como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano.
A gente tem umas dúvidas. E aí eu pensei em falar a vocês, a todos os que estão aqui hoje, para nossa reflexão, e também aqueles que estão vendo e ouvindo pela internet, como aplicar o amor. Que amor é esse? Eu quero falar do ponto de vista nosso, de homens e mulheres comuns. Eu não quero falar do ponto de vista de homens e mulheres ideais, que são aqueles capazes do amor incondicional. Eu quero falar do ponto de vista de nós aqui, meros mortais, que estamos vivendo nesse mundo e queremos aprender. Nós queremos praticar o amor. Nós queremos nos transformar. Senão a gente nem estaria sentado aqui ouvindo essas palavras. Nós queremos ser melhores. A gente até quer algum dia chegar nesse amor ágape, esse amor de sacrifício, de abnegação, de dar incondicionalmente. A gente quer chegar nisso, mas por enquanto, nós estamos aqui nesse chão, nós estamos aí nos embates da vida e nós queremos aprender como fazer no nosso cotidiano prático, no dia a dia. E aí, eu me lembrei algumas coisas sobre esse amor que nós buscamos e que Jesus ensinava, que é o amor de amar incondicionalmente e amar até os nossos inimigos. A gente tenta apreender esse conceito, mas é muito difícil para nós. Como amar os nossos inimigos? E aí, o texto de hoje tenta esclarecer um pouquinho isso. Existe o amor-afeição. O amor-afeição é aquele amor que nós temos muito grande por alguém. Esse amor é o amor de afeição. O amor que Jesus ensinou para buscarmos em relação a outros, a pessoas que estão próximas de nós, e também a aqueles que não estão tão próximos, que eventualmente podem, naquele momento, naquela encarnação, se tornarem nossos inimigos, entre aspas. Esse amor ainda é um amor que está em construção. E aí ele ensina que o amor em ação é aquele amor da compaixão. Você pode não necessariamente amar o seu inimigo, mas você pode e deve ter compaixão com todos os seres humanos, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus. Mesmo que nós não consigamos amar o nosso inimigo, porque nós não temos aquele amor-afeição por ele, nós podemos construir o amor-respeito, o amor-solidariedade, o amor que faz com que nos aproximemos dele, porque ele é filho de Deus tanto quanto nós. Esse amor é possível quando você recebe qualquer pessoa que venha à casa espírita ou a qualquer agremiação religiosa, não precisa ser só a casa espírita, e você recebe aquela pessoa de braços abertos, porque ele é um filho de Deus, como nós. Ele é filho de Deus que precisa da compaixão dos céus, tanto quanto nós. A gente só encontrou com ele no caminho agora e precisamos aprender a trocar com ele essa compaixão. Outra coisa importante sobre o amor-ação, caridade é amor em ação. É você agir com amor. Isso é caridade. Caridade não é apenas aquele conceito básico de você dar o que te sobra, conforme Jesus ensinou, mas você dar aquilo que você tem. Então, eu tenho um abraço para dar, eu posso dar esse abraço. Eu consigo abraçar aquele que sofre? Eu consigo fazer isso? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Eu consigo abraçar todos os... É claro que eu estou falando em abraçar, não no sentido exato do termo, mas no sentido de aconchego, no sentido de dividir com aquele aquilo que eu tenho, aquilo que nós temos. Dividir não só no sentido material, mas dividir também no gesto, na palavra e na ação. Caridade em pensamento é possível.
caridade em palavras. A caridade em palavras é aquela palavra mais incisiva, mais bruta, que você não diz. Isso também é caridade. Você saber como se portar, ser generoso nas formas como você se relaciona com o teu próximo. Isso é caridade. Caridade em pensamento, compreender, tentar se colocar no lugar do outro. É muito difícil isso para nós. A gente ainda está nesse caminho de aprendizado. A gente ainda incorpora aqueles conceitos de orgulho, de vaidade, que nos coloca de alguma forma acima dos outros. E aí a gente não consegue ser caridoso, porque a gente acha que está acima. Mas quando nós estamos diante dos céus, nós somos todos iguais. Nós todos buscamos a mesma compaixão diante dos céus. E aí, a gente acha que a caridade também é para fora, né? É para outras pessoas de fora do nosso círculo. A primeira caridade, ela está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. A primeira caridade é na família onde nós nascemos. A primeira caridade é com a esposa, com o marido, com os filhos. A primeira caridade é com sobrinhos, é com todos aqueles que estão ao nosso redor. A primeira caridade é com os irmãos. Irmãos que muitas vezes, porque nascem na mesma família, não significam que trilham os mesmos pensamentos e os mesmos caminhos. Estão juntos ali, não por acaso. Estão juntos porque renasceram, por conta da reencarnação, renasceram juntos para se reencontrarem. Quantos familiares nossos são desencontrados de nós? Quantos são? Quantos necessitam da nossa caridade de tentar enxergá-los como eles talvez poderiam nos enxergar? Quanto há de caridade quando a gente tenta compreender aqueles que estão mais próximos de nós? É na família que nós temos encontros que vêm de outras paragens, de outros tempos, e precisam daquele caminho para se reencontrarem ou para se desencontrarem de vez. É por isso que Jesus ensinava: reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Que será que Jesus queria dizer com isso? O perdão é absolutamente importante. A necessidade do perdão é ter caridade conosco mesmos. Por que é caridade conosco o perdão? Porque quando você perdoa, você tira um peso de si, você tira um caminhão de lixo das tuas costas e você é caridoso primeiro consigo mesmo. Você vai evitar doenças, você vai evitar problemas no estômago, no coração, na parte corporal, e você vai ser mais feliz, porque você conseguiu perdoar. Quanto desencontro desses nós temos nas famílias. Então a primeira caridade é conosco mesmo. Depois, com os outros, porque quando você perdoa, você abre possibilidades para que laços invisíveis, que talvez tivessem sido quebrados em outros locais, em outros tempos, se reconectem. Essa reconciliação, ela pode significar muito mais do que nós imaginamos. Então, a caridade, ela começa naqueles que estão mais próximos de nós. É amor em ação. Não é o amor apenas de repetirmos conceitos, mas de tentarmos aplicarmos à nossa própria vida. É claro que esse é um exercício solitário. É um exercício de cada um de nós. Cada um de nós sabe os seus próprios fantasmas e sabe onde é que esses fantasmas te apertam na noite, nos seus sonos agitados, talvez, nas suas situações mais limítrofes. Esses caminhos precisam ser reconectados e o plano espiritual
os anjos bons, sempre nos ajudam a ter as melhores ideias para reconectar caminhos. Quando a gente fala de caridade também, a gente fala da caridade de nós para com os outros e dos outros para conosco. Existem anjos protetores em todos os lugares. Os anjos protetores estão aqui conosco nesta casa. E eles não são necessariamente só do plano espiritual. Eles não são anjos de asas. Esses anjos protetores muitas vezes somos nós. Quando nós estendemos a mão a alguém, nós estamos sendo anjos protetores dessas pessoas. Porque às vezes o gesto mais simples é o gesto mais significativo naquele momento. Nós podemos ser anjos de outros, assim como outras pessoas são os seus anjos. E esses anjos, eles não têm classe social. Esses anjos protetores, eles aparecem nos lugares mais incríveis e mais inesperados possíveis, porque o plano espiritual está sempre agindo. E a gente às vezes aprende isso na prática da nossa própria vida. A gente aprende isso na nossa própria vida. Então eu vou tomar a liberdade de ler uma pequena coisa que eu escrevi sobre esses anjos protetores, que é uma experiência minha própria. Então, eu tomei a liberdade de escrever um pouquinho, se vocês tiverem paciência de me ouvir. Todos somos anjos uns dos outros. Esses gestos aparentemente mágicos de amor em ação nos faz lembrar que todos somos filhos de Deus. Então eu posso lembrar. Quando estava num leito de dor, acometido por doença invisível, e meu corpo definhava a cada dia, transformando meus membros em varetas frágeis, sopradas por um vento que já não tinha em mim, porque meus pulmões não aspiravam mais ar, percebi a fragilidade da matéria diante do cosmos. E como meus sentidos podiam faltar-me naquele corpo que um dia eu achei invencível, percebi ainda a inutilidade das coisas materiais como finalidades em si mesmas, e a inutilidade das maiores e menores honrarias humanas, não importa qual. Não valiam meus diplomas, ou o conhecimento que eu julgava ter. Percebi minha dependência dos meus semelhantes e entreguei minha vida nas mãos de Deus, ciente de que meu corpo era mero vaso, mais frágil que o barro, esperando o momento para reverter a terra que o deu. Então surgiram anjos de todos os lados. Não tinham asas. Não baixaram dos céus no sentido exato, mas tinham sorrisos tristes e bonitos. E algumas palavras de carinho. E estiveram por dias ou momentos ao meu lado. Não os via sempre, mas senti que ali estavam. Houve anjos que oraram por mim todas as noites, de onde estivessem. Família, amigos, todos anjos sem asas, e tiveram caridade comigo em pensamentos bons. Caridade em pensamento, ação, amor em ação. Tiveram caridade comigo em pensamentos bons. Até ateus oraram. Outros me ampararam quando pensei que ia cair. Me abraçaram com força, domando sua própria dor. Me transportaram e me socorreram, enfrentando o medo de contaminar-se. Outros me animavam vendo pássaros adentrar ao meu quarto. E eu sabia que eram sinais que eu precisava de amor. Quando apagava e voltava aos feixes de luz, alguns pegaram na minha mão
Outros vinham me ver todas as manhãs, consciente ou não, e viram minha angústia e minhas lágrimas que teimavam em brotar dos meus olhos, mesmo que eu não quisesse. E ouviram minhas palavras desconexas e administraram remédios e limparam meu corpo sem dignidade, lavaram meus cabelos pastosos, cortaram minha barba sem forma e me ajudaram a me levantar, a tomar controle do meu corpo e me sentir homem novamente. Eu não sabia se estava na terra ou em outras paragens, e soube que havia anjos de caridade, em gestos pequeninos, em roupagem simples, sem adereços, anjos de amparo, e eles eram de todas as cores e formas, e estavam em todos os lugares ao meu redor, e não eram ricos nem pobres. Alguns eram de maior hierarquia, outros menos, mas todos eles eram humanos e não tinham asas, e me ensinaram sem teorias o que é a caridade. Nós podemos ser anjos uns dos outros. A caridade é amor em ação. Um dia eu faço caridade e amparo e sou anjo de alguém. No outro dia, outros me amparam e são meus anjos, e eles, nenhum deles tem asas. Eles são todos nós. E é isso que eu trouxe para a noite de hoje. Agradeço a paciência. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo belo registro e pelo belo Cristo. Muito obrigado. Só reverberando a palavra do Gessé, quem tiver oportunidade, eu não falei isso no início, mas eu faço o convite agora. Venham conhecer os nossos trabalhos, uma experiência muito significativa. Nós mudamos o nosso pensamento. Hoje, como o tema foi caridade, é claro que a casa ela busca sempre o recurso para manter, mas o recurso humano é fundamental. Então eu faço o convite, quem quiser participar dos trabalhos, cesta básica no segundo sábado, o atendimento aos moradores em situação de rua é todo sábado. É uma experiência, não dá para eu expressar com palavras. Quem tiver oportunidade, venha e a gente vai perceber que a nossa vida é muito melhor do que nós imaginamos. Então fica esse convite, seguindo aqui as belas palavras que o Gessé teve a felicidade de falar no dia de hoje. Nós vamos agora seguir com a nossa assistência espiritual. Nessa etapa agora nós vamos construir uma conexão com Jesus, com o nosso Pai amado, e nós vamos, em concurso com os bons espíritos, com os amigos que aqui se encontram, nós vamos praticar caridade através das vibrações. E assim, em conexão com o alto, em conexão com Jesus, vibremos. Vibremos por todos os povos, por todas as nações, pelo Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibremos pela prática do Evangelho no lar. Vibremos por aqueles que se colocam ou se dizem inimigos. Vibremos pelos nossos lares e pelos nossos familiares. Vibremos por todas as fraternidades religiosas que doam, que promovem o amor, a fraternidade e a caridade. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, pelaquela pessoa querida, aquela pessoa amada, que nesse momento e que nesse instante necessita da ajuda do alto. Que a nossa vibração de luz e de amor, juntamente com as forças do nosso Pai amado, possam chegar até esse irmão, essa irmã, esse companheiro. E se assim, Jesus, nos permite, vibremos por nós mesmos, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nas nossas provas, nos nossos enfrentamentos, nessa busca intensa de evolução, de aperfeiçoamento espiritual e de aperfeiçoamento moral. Mantendo essa conexão com o alto, agora nós vamos agradecer ao Pai. Agradecer Jesus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, de aqui ouvirmos as palavras do Evangelho e buscar que essas palavras elas estabeleçam
os nossos caminhos, as nossas diretrizes de vida. Agradecemos a Jesus, aos benfeitores, aos amigos espirituais que aqui estão. Em nome da Casa do Caminho, eu agradeço a presença de todos. Peço que permaneçam em silêncio nos seus lugares e nós vamos complementar a assistência de hoje através dos passes. Que a luz de Jesus esteja com cada um